Ô, Joel, tá certo que você não mora na cidade de São Paulo, certo, mas tá valendo. Quanto tempo mais ou menos você leva no seu deslocamento? Quanto tempo você leva do trabalho para casa, da casa para o trabalho? Eu acho que vamos considerar mais essa sua volta, que ela é um pouco mais crítica, porque quando você vem sim. para a Band, o trânsito tá bem menor. Hoje, com a mudança de horário, tá bem parecido, Bruninha. Tô gastando 40 minutos em cada perna. 40 minutos para vir e 40 para retornar. Mais ou menos isso. É um saco, né? Ficar Com 40 certeza. minutos Eu vim ali. em 22 minutos, 23 no máximo. Mas, ó, o tempo médio hoje de deslocamento que uma pessoa que mora aqui na cidade de São Paulo perde se deslocando na cidade voltou a aumentar 2 horas e 19 minutos. Essa é a média que a gente tem num levantamento que foi feito pela rede Nossa São Paulo. E foram 3 anos de queda. É claro que essa queda também, ela acaba levando em consideração já um período de pandemia, muita gente em home office, então esse deslocamento acaba caindo. Mas 2 horas e 19 minutos é bastante coisa. E essa retomada da pandemia teve um peso importante, porque muita gente que estava fazendo home office quando esse número caiu, agora voltou ou para um formato presencial ou até mesmo para um formato híbrido. E a questão é que hoje, ao que tudo indica, segundo esse levantamento, a cidade de São Paulo está prestes a registrar novos aumentos no tempo de deslocamento nos próximos anos, porque esse foi um dos efeitos da pandemia também, a utilização de veículos próprios. Muita gente tinha carro, mas ia para o trabalho, ia estudar usando o transporte público, deixava o carro em casa por acabar sendo um pouco mais prático e mais rápido, mas por causa da pandemia, a necessidade de isolamento, ficar sozinho, tirou esse carro da garagem e agora virou um hábito. E mesmo com muita gente ainda nesse modelo híbrido, os números chamam a atenção, segundo o assessor de coordenação do Instituto Cidades Sustentáveis, Igor Pantoja. Eu saio da minha casa na parte da manhã, por volta de 7h30 da manhã. Não, na verdade esse não é o Igor, esse é um ouvinte que contou aqui um pouco, daqui a pouquinho a gente ouve o Igor falando, mas do ano passado para cá, o tempo gasto para se locomover na cidade diminuiu para os moradores da Zona Norte. Foram 15 minutos e da Oeste, 14 minutos. Para quem vive no centro, permaneceu estável e os moradores da Zona Sul também tiveram um aumento de 9 minutos. Quem vive na Zona Leste de São Paulo, chuta quanto aumentou o tempo de deslocamento. A gente está falando aí, Zona Norte 15 minutos, Oeste 14, Zona Sul 9. De carro, você tá falando? O tempo de deslocamento, aí depois eles colocam aqui... Cara, passou de 40 para 1 hora? 1 hora. 1 hora de deslocamento é muita coisa para quem mora na Zona Leste de São Paulo, que é a zona mais populosa aqui da cidade. Agora a gente ouve o Igor, coordenador, né, um dos que esteve à frente dessa pesquisa. Esse uso do automóvel aumentou durante a pandemia e ele ainda está muito mais alto. Então isso é preocupante porque se não houver um estímulo ao retorno ao transporte público, à valorização do transporte público, pode ser que a gente tenha um novo normal até pior do que o antigo normal, com mais trânsito, com mais acidentes. É o Igor Pantoja, um dos que estiveram à frente dessa pesquisa, um levantamento feito pela rede Nossa São Paulo. Agora a gente ouve, falando exatamente desse caso da Zona Leste, né, que acaba chamando a atenção, 1 hora de deslocamento. O Márcio do Nascimento, ele é técnico em elétrica e é mais ou menos isso que ele gasta da casa para o trabalho. Ele tinha ali um trajeto que antes levava 2 horas, agora 3. Então quase 1 hora a mais, 2h40, vai depender ali mais ou menos também de onde ele vai. Mas 3 horas se locomovendo entre ida e volta é muita coisa. Eu saio da minha casa na parte da manhã, por volta de 7h30 da manhã, daqui da Zona Leste, Jardim Guatemi. Percorro 34 quilômetros. Em média eu gasto 2h30, 2h40 para ir até o meu trabalho, que se encontra lá no Itaim Bibi. Retorno às 17 horas e gasto mais ou menos umas 2h40, 2h50. Vou e volto todo dia de carro. É muita coisa, né, Joel? E o curioso é que o tempo que o paulistano gasta se deslocando de carro é praticamente o mesmo do transporte público. Por isso a gente vê esse aumento também, essa sensação de aumento no trânsito.
A Ana Paula Rodrigues até fez matéria sobre isso. Parece que agora, nesse pós-pandemia, o trânsito de São Paulo está pior. E será que foi a gente que desacostumou, porque durante ali um período mais crítico a cidade ficou meio vazia? Que nada, é muita gente mesmo agora voltando, usando o carro. Então, tempo médio de deslocamento de carro, 2 horas e 19 minutos, de transporte coletivo, 2 horas e 23 minutos. Então, é pouca diferença, por isso que tem muito mais gente usando o carro. O Igor Pantoja defende que, embora essa pesquisa seja focada no tempo ali do deslocamento, os números também ajudam a entender as desigualdades da cidade, especialmente por essa questão da Zona Leste. O tempo no trânsito ele não pode ser visto só como uma medida, não pode ser corrigido, né, só com medida de melhoria de tráfego. Vamos colocar mais faixa reversível, vamos colocar mais ônibus. Isso são medidas paliativas. O ideal, claro, é que as pessoas possam ter oportunidades de emprego, de lazer, de educação próximas às suas regiões. Bom, essa pesquisa também mostrou que muita gente deixou de se deslocar a pé, né, ali andando, caminhando, seja num curto percurso para o trabalho, para a escola, estão usando mais outros tipos de locomoção. Houve um aumento de usuários no transporte público. O ônibus aqui na cidade de São Paulo continua sendo o principal meio de transporte. 33% dos entrevistados, né, utilizam os coletivos, 24% usam carro, 11% metrô, 6 trem e somente 16% registraram que andam a pé. Isso em condições normais, né? Em relação ao transporte público. O que é incomum aqui em São Paulo. Que infelizmente tipo hoje, né? Os problemas estão muito mais comuns que qualquer outra coisa. Hoje, como você bem disse aí, a linha 15 Prata amanheceu problemática pra caramba. Então imagine, se o tempo de deslocamento já é grande numa situação normal, imagine com problema. Na terça-feira também nós tivemos um problema gravíssimo na 7 Rubi, que é a maior linha aqui de São Paulo. Então os problemas são muito recorrentes. Então, pela lógica, esse deslocamento aí é muito maior, bem maior para algumas pessoas que dependem do transporte público, em especial os sobre trilhos.